Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Para o segundo semestre de 2021, seguir as videoaulas a partir do número 31 para crianças do núcleo de convivência de 9 a 12 anos e a partir do número 32 para crianças do núcleo infantil. O conteúdo será inspirado nas obras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. Através da sua arte, faremos novas releituras orientadas pelo tema Identidade Brasileira, que você pode ver a seguir. No encontro de hoje, vamos fazer uma composição para a terceira mostra virtual de artes. Ao juntar o desenho do buquê de flores das aulas 38 e 39 com o desenho do corpo da mulher da aula 40, como releitura da obra Mulher com Braçadas de Flores, de 1963, do pintor brasileiro Di Cavalcante. Para começar, separe este desenho da videoaula de número 40, com o desenho do corpo da mulher construído com formas geométricas. Use a borracha para apagar as linhas de orientação e algumas formas geométricas para estruturar o corpo, como os círculos da cabeça e dos braços e também a elipse do pulso. A linha da base do triângulo, que é a linha horizontal, a linha que divide o corpo em duas partes na vertical, a linha que divide o corpo com uma forma triangular nesta região, próxima das pernas, e também as linhas de esqueleto que ficam no meio dos braços que servem como eixos. E depois de apagar estas linhas, você vai ficar com uma forma mais simplificada do corpo da mulher, arredondando a conexão entre as formas geométricas. Agora vamos utilizar a régua para desenhar uma cruz para transportar o buquê de flores que foi construído num eixo, sobre um eixo em forma de cruz, para o centro do corpo da mulher, colocando este buquê entre os braços da mulher. Ao criar uma linha com um tamanho maior na vertical e um tamanho menor na horizontal. E agora vamos criar as formas simplificadas dos moldes com formato de círculo, semicírculo e elipse, para colocar o formato da flor da sua preferência dentro destes moldes. E depois é só colocar o formato das folhas, criando apenas o perfil das folhas, a silhueta, não precisa desenhar folha por folha. E no final é só colocar os caules. E também você pode simplificar a divisão dos caules, colocando apenas algumas linhas para simbolizar esta divisão. Não precisa fazer a divisão de todos os caules. Você pode modificar o tamanho, a forma das flores que você fez no buquê da aula anterior, de número 40, aumentando ou diminuindo os moldes para modificar a proporção das flores. Comece criando os moldes com formas arredondadas, mais próximos dos braços e das mãos da mulher. E depois você pode criar as pétalas dentro dos moldes,
com formas mais simplificadas. Você pode apagar parte das linhas do corpo e parte das linhas de orientação que passam por dentro dos moldes. E agora você pode começar pelo miolo de algumas flores e depois pelo contorno com arcos sobre a linha arredondada do molde. Ou se a flor tiver apenas as pétalas aparentes, você pode começar pelos arcos das pétalas encostadas nesse molde arredondado. Lembrando que você pode modificar e adaptar as formas. Não precisa fazer todas as linhas das flores, você pode simplificar a divisão entre as pétalas e também entre as folhas e caules. E depois de terminar o desenho das flores, você pode criar a silhueta, o contorno das folhas. Não precisa fazer a divisão entre uma folha e outra. É só criar várias pontas triangulares com arcos ou linhas onduladas em várias direções ao redor das flores. E em algum ponto conecte a linha de uma das folhas com uma flor. Você pode fazer a conexão entre os caules de algumas flores com as folhas desta forma. E deste lado você pode criar aquela folha que se sobressai mais e chega a ficar ao lado do rosto da mulher, mas com o formato da sua preferência. Aqui você tem uma forma com linhas mais retas. Aqui você pode criar formas mais retas ou onduladas. E agora vamos criar os arcos dos caules, criando 2 arcos principais e agora retângulos aqui embaixo para fazer a silhueta do final dos caules. E na sequência é só criar algumas linhas de baixo para cima e de cima para baixo, para simplificar a divisão dos caules e no meio também. Na sequência você pode começar a fazer a paisagem do fundo, com a silhueta de uma montanha por trás da mulher e na parte de cima da folha. Crie o contorno das montanhas, que você também pode chamar de perfil das montanhas, da sua preferência e diferente da obra original. Lembrando que numa releitura você pode modificar alguns elementos e também criar algum elemento novo da sua preferência. E depois de fazer as montanhas, eu vou criar escadas na parte de baixo da folha, utilizando a régua para simplificar as formas, criando a escada dos 2 lados da mulher. Aqui na obra original, a escada aparece apenas do lado esquerdo. E na releitura que eu vou fazer, eu vou criar linhas paralelas e na horizontal dos 2 lados da folha, criando faixas mais finas e faixas mais largas. E depois de criar esta forma simplificada da escada, eu posso deixar a escada assim, ou a partir de um determinado ponto, eu posso fazer uma linha inclinada dentro da faixa mais fina e depois uma linha em pé
na faixa mais larga e eu vou repetir esta sequência de linhas dentro das faixas. E depois é só apagar as linhas que sobraram para o lado esquerdo. Para criar a silhueta, o contorno deste recorte, para dar a sensação de uma escada mais tridimensional. E você pode repetir esta mesma ideia para o outro lado, ou deixar assim, conforme a sua preferência. Crie uma linha inclinada dentro da faixa mais fina e uma linha na vertical na faixa mais larga. E é só repetir grudando uma linha na outra. Lembrando que a faixa mais fina pode ser a região da escada onde a gente pisa, que é mais plana. E a faixa mais larga é a região da escada que fica na vertical. E depois você pode criar uma linha aqui em pé na parte de cima do primeiro degrau e fazer uma linha inclinada para baixo. E depois uma linha na horizontal a partir desta forma triangular. E agora é só criar aqui a continuidade dessa linha de cima do primeiro degrau para o lado. E você criou um corrimão, que você pode criar várias linhas, como uma grade, dentro dessas formas retangulares na parte de cima do desenho da escada e também ao lado da escada. E depois que você fez a escada, você pode criar algumas casas. O pintor de Cavalcante criou várias casas ao lado da mulher e na parte de trás. Você pode fazer uma quantidade maior ou menor, conforme a sua preferência. Criando a primeira casa de um dos lados mais próxima da escada e do outro você pode criar a casa um pouco mais distante. E a partir desta linha de base você vai criando uma casa em cima da outra, para dar a sensação que essas casas estão no morro, criando várias formas quadradas e retangulares, uma em cima da outra, de um lado e do outro. Você pode criar a forma de baixo maior e conforme vai subindo, você pode reduzir o tamanho das formas, como degraus de uma escada. E depois é só você criar a divisão das paredes, acrescentando mais paredes ou deixando desta forma mesmo. Eu posso criar aqui uma linha inclinada, criando uma parede na lateral e aqui também. E aí é só descer uma linha na vertical. E você pode fazer a mesma coisa deste lado ou deixar assim, conforme a sua preferência. Você pode colocar um telhado sobre esta forma, ao criar uma forma de trapézio deste lado, com uma linha inclinada e uma linha na horizontal, e repetindo esta linha inclinada deste lado, e depois é só juntar. Você pode fazer um telhado mais simples com uma linha ondulada em apenas uma parede e repetir esta linha ondulada criando uma linha dupla para dar espessura ao telhado. E nesta casa aqui, você pode criar uma segunda linha para fazer apenas uma laje. E do outro lado, você pode inverter. Você pode colocar este telhado na primeira casa, criando apenas uma forma de trapézio com uma segunda linha na horizontal e uma linha inclinada.
E nesta casa aqui, você pode fazer aquela linha ondulada e criar aqui uma segunda linha. E no final da segunda linha, você cria uma linha paralela a esta linha inclinada, para mostrar a espessura do telhado na lateral da casa. E na parte de cima desta casa, podemos fazer uma laje, criando um retângulo um pouco maior que a frente retangular desta casa e depois criando um retângulo inclinado também um pouco maior que a casa para fora dela. E depois é só pegar a ponta desse retângulo inclinado em perspectiva, que se transforma num paralelogramo, e criar uma linha na horizontal aqui. Você pode fazer assim ou criar o telhado da sua preferência. Agora é só acrescentar portas e janelas com formas simplificadas. E se você quiser, você pode engrossar aqui o corrimão, criando aqui uma linha dupla, que depois é só você pintar com a cor da sua preferência. As janelas podem ter formas quadradas, retangulares, com linhas retas e também com arcos. Você pode fazer um retângulo simples, ou dividir este retângulo em duas partes, ou até criar uma moldura ao redor da janela ou da porta. Nesta casa que ficou mais atrás desta, você pode criar apenas uma parte de uma porta ou de uma janela. E aqui eu vou criar uma janela mais retangular, com uma largura maior do que a altura. Nesta casa eu vou criar uma porta com a parte de cima arredondada. E na próxima casa eu posso criar também uma janela mais retangular semelhante a esta aqui, com uma largura maior do que a altura. E na de cima eu posso criar janelas mais altas do que larga e bem finas. Você pode criar divisões como grades. E depois de criar as montanhas, as casas e a escada, você pode contornar o seu desenho. Você pode até utilizar a régua para ajudar. Não esqueça de limpar a régua. Cuidado com a canetinha, que ela costuma borrar quando utilizamos a régua. Eu costumo utilizar a régua de uma forma que ela não encosta um dos lados onde tem os números da régua na folha. Se eu colocar a régua desta forma, com os números na sequência certa, eu vou encostar esta parte da régua que tem uma inclinação no papel. Mas se eu virar a régua ao contrário, deixando os números invertidos, a parte da régua onde tem uma inclinação não encosta na folha. Então eu posso contornar com a canetinha que não borra. Mas tome cuidado com as mãos para não encostar aqui. E quando terminar, limpe a régua caso a canetinha esbarre no canto da régua. Você pode contornar com canetinha formas maiores e com a ponta mais fina de uma caneta esferográfica, formas menores e mais delicadas. Agora vamos contornar. Depois de terminar o contorno, guardem este desenho para a gente pintar na próxima aula. E qualquer dúvida, escreva nos comentários.
Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!